Olá, alunos das turmas de primeiro ano do CPM. Aqui é o professor Marcos e hoje nós vamos dar início ao nosso capítulo 6, que tem por título Grandezas Vetoriais, né? Nós vamos ver as grandezas físicas. As grandezas vetoriais têm a ver com o assunto de vetores que nós vimos no capítulo 5, né? Então, é o seguinte, pessoal, as grandezas físicas podem ser escalares. Eu creio que vocês já estudaram sobre isso. As grandezas escalares, elas necessitam apenas do módulo e da unidade para serem caracterizadas, né? No nosso caso aqui temos alguns exemplos. Um termômetro, né, marcando 36 graus. Basta o número 36, que é o módulo da temperatura, e no caso a unidade, que é graus Celsius, né? Para ficar bem caracterizado que é na escala Celsius. Nós temos também aqui um exemplo, temos 2 quilos, né? 2 quilos, basta o módulo, que é 2, e a unidade, que é quilo, poderia ser gramas, né? Nós temos 2 quilos. Então aqui são grandezas escalares. Nós temos também as grandezas vetoriais. As grandezas vetoriais, elas necessitam do módulo, da direção e do sentido e da unidade para serem perfeitamente caracterizadas. No nosso caso aqui, né, temos o primeiro exemplo, um automóvel trafegando a 110 quilômetros por hora. Nós temos o módulo 110, temos a unidade, quilômetro por hora. Poderia ser metros por segundo, mas nós temos quilômetros por hora, a unidade, caracterizando a velocidade. Temos também a direção e o sentido. A direção é na horizontal. Então, poderia ser na diagonal se ele estivesse subindo um plano inclinado. E nós temos também o sentido. O sentido, no nosso caso aqui, é para a direita. Poderia ser para a esquerda. Então, dizer apenas que o automóvel está a uma velocidade de 110 quilômetros por hora não caracteriza perfeitamente a situação. É necessário que haja a direção e o sentido. No nosso outro exemplo, temos uma pessoa empurrando um objeto. Ele está aplicando uma força. Essa força é necessário que se saiba a intensidade da força, né? Que é dada em newtons. Nós vamos ver futuramente as unidades de força, né? Então é dada em newtons e, no caso aqui, a, a direção da força é na horizontal e o sentido é para a direita. Então essas são grandezas vetoriais. No caso hoje nós vamos ver as grandezas vetoriais: deslocamento, velocidade e aceleração vetorial. Vamos iniciar com o deslocamento vetorial. Vamos supor aqui, no nosso exemplo, nós temos aqui o João, né? O nosso amiguinho aqui. Esqueci de colocar o nome dele. João. O João, ele pretende ir até a cidade de Altos. Vamos supor que da cidade de Teresina até a cidade de Altos, seja um percurso em linha reta, né? Um percurso de 46 quilômetros, aproximadamente. Então, o ponto de partida, Teresina, o ponto de chegada, Altos. Só que João, ele pode fazer outras trajetórias. No caso, João pode, de Teresina, passar em José de Freitas, depois se dirigir a Altos. No caso aqui, 150 quilômetros, por exemplo, né? Vamos supor aqui. E João também tem outra opção. No nosso caso aqui, João, de Teresina, passa por Demerval Lobão, Monsenhor Gil, Beneditinos, Pau d'Arco, até a cidade de Altos. Então ele fez todo esse percurso enorme, né? 250 quilômetros, vamos supor.
Então, o que seria o deslocamento vetorial? O deslocamento vetorial é apenas, no nosso caso aqui, o ponto de chegada menos o ponto de partida. Esse é o deslocamento vetorial de João. Independente da trajetória que João fez. Ele pode ter ido por José de Freitas, ele pode ter ido aqui por Demerval Lobão, mas o deslocamento vetorial, no final das contas, vai ser sempre este valor. Vai ser a distância de Teresina a Altos. Esses dois deslocamentos são deslocamentos escalares, nós já vimos, né? É o ΔS. O ΔS. E esse aqui é o deslocamento vetorial, também representado só por um D, com aqui o símbolozinho do vetor, né? E este foi o deslocamento de João. E vamos ver também sobre a velocidade vetorial. Qual seria a velocidade vetorial de João? Então, nesse caso aqui, vamos ver qual seria a velocidade vetorial. É o deslocamento, nesse caso aqui é o deslocamento, dividido pelo ΔT, pelo intervalo de tempo. Esta é a velocidade vetorial de João. Mas e nesse outro caso, né? No caso aqui em que João veio por Demerval Lobão ou por José de Freitas. Esses são os... É a velocidade, né? No caso, se nós formos calcular, é a velocidade escalar, nós já estudamos, né? É o ΔS sobre ΔT. Então, nesse caso aqui, ele vai levar em conta todo o percurso. Para calcular a velocidade vetorial, ele não vai levar em conta o percurso em si, mas o deslocamento, né? A diferença, né? A distância de um ponto ao outro. A velocidade vetorial, ela pode ser... Nós temos a velocidade vetorial média e a velocidade vetorial instantânea. Então, qual seria a velocidade vetorial média? É apenas o deslocamento total dividido pelo ΔT, que é o intervalo de tempo que João necessitou para percorrer de Teresina até Altos. E qual seria a velocidade vetorial instantânea? A velocidade vetorial instantânea, vamos supor que João veio aqui por o Demerval Lobão, né? A velocidade vetorial nós sabemos, a velocidade vetorial média nós sabemos que é 46 dividido pelo intervalo de tempo que ele necessitou para percorrer, né? A distância de Teresina a Altos. Mas a velocidade vetorial instantânea, nesse caso, é a velocidade que João vai estar desenvolvendo em um determinado ponto, fazendo com que o intervalo de tempo seja o mínimo possível, né? Vamos calcular um intervalo de tempo, vamos supor aqui, neste ponto. Vamos supor qual seria a velocidade de João nesse ponto, né? Então vai haver um deslocamento e vai haver um intervalo de tempo, o menor possível. Então essa vai ser a velocidade vetorial de João instantânea, calculada para aquele ponto. Então esse foi um pouco sobre nosso assunto de velocidade vetorial e deslocamento vetorial. Nós vamos dar continuidade na próxima aula.